Gravar a aula já, tá gravando a aula, vamos voltar. Tudo bem? Agora eu vou dar um share aqui no screen. Toda hora eu falo grito, né? Um share aqui na aula. PDF, tá aqui. É isso aqui que a gente precisa, tá? É isso aqui que a gente precisa, ó. Produto triplo. Olha, o produto triplo. Vocês já viram o produto triplo já? Assim, lá nas aulas que vocês fizeram de... Nas aulas que vocês fizeram de geometria, álgebra linear, qualquer coisa assim. Produto triplo é um produto entre três vetores. Triplo, né? Produto triplo, ele é um produto entre três vetores. Ele é um produto escalar, presta atenção, ó, aqui, ó, escalar de S com um outro vetor. Que outro vetor que é esse? Esse outro vetor é um produto vetorial. Então, o produto triplo, ele é um produto que envolve uma operação de produto escalar e também uma operação de produto vetorial. Tá? Como é que a gente calcula isso? A gente calcula isso calculando essa matriz aqui, ó, esse determinante aqui. Você coloca as componentes do primeiro vetor na primeira linha, coloca as componentes do segundo vetor na segunda linha, coloca as componentes do terceiro vetor na terceira linha e calcula esse determinante, né? Se vocês quiserem fazer um exemplo, a gente faz. Mas isso aqui é a forma de você calcular um produto triplo. Produto triplo é um produto que você faz um produto escalar e depois um produto vetorial. Tá? Produto escalar e depois um produto vetorial. Professor, Pode falar. o produto, o produto escalar, ele, como o senhor falou, né, ele pode tanto inverter, posso inverter os lados que ele vai dar a mesma coisa, certo? Uhum. E como é que encaixaria isso, né, nesse produto triplo aí? Produto escalar, eu inverto os caras que eu estou fazendo, né? Que não dá problema. É isso que você está falando, né? É um produto comutativo. Não, aqui, enfim, aqui dá no mesmo. Olha aí, digamos que tem esses três vetores aí, ó. Como é que você vai calcular o produto triplo? Quer dizer, como é que você vai fazer o produto escalar entre S, aí você faz S escalar com. Aí faz, por exemplo, o produto vetorial de V com U. Isso aqui é um produto triplo, ó. Como é que você faz esse produto triplo? Você faz o determinante. Agora vai ter que ser tudo feito à mão aqui. Na primeira linha, você coloca as componentes do primeiro vetor. Olha aqui o vetor S, ó. O vetor S é esse. Quem é que é a componente X do vetor S? Quem que é a componente X do vetor S? 2J. Não, Não, zero. X. É zero. A componente X do vetor S é zero. Muito bem. Componente X do vetor S é zero. Componente Y, menos Y é 2. menor. E a componente Z, 5. Então, a primeira linha aqui, a primeira linha do determinante seria com esses números. A segunda linha, olha, quem que é o primeiro vetor aqui? Ó? O primeiro vetor do produto vetorial, né? Quem é o V. Então, agora tem que colocar as componentes do V. Vamos colocar as componentes do V. 3, menos 4, 5 também. Não tem criatividade? Repete os números. Então, tá aí. Os últimos números aqui, o componente do vetor U é o 2, na componente Y é o 5, na componente Z é o 0. Então, tá aqui. Seria, então, realizar esse determinante aqui, ó. Calculando esse determinante aí, né? Então, calculando esse determinante aqui, a gente conseguiria, então, calcular o produto misto, né? O produto misto entre S, V e U. É isso, gente. Vocês querem que eu exemplifique o cálculo do determinante aqui ou não precisa? Vocês sabem fazer esse determinante, né? Enfim, você faz o determinante aqui. Só para ficar completo, então, o exemplo, tá? Então, ninguém falou nada, vou fazer. Ninguém falou nada, eu vou fazer. Então, tá aqui, ó. Como é que seria essa conta aqui, hein? Eu vou fazer pela regra borboleta, tá? Então, eu não vou desenhar as duas linhas aqui, não, porque senão fica muito extenso. Ó, 0 vezes menos 4 vezes 0 dá 0. Tô fazendo o produto aqui, assim, na diagonal para baixo.
Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Vezes 2 dá menos 20. Então, menos 20. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 5, 75. Positivo. Então, mais 75. Não é? 15 vezes 5? É, né? 50 mais 25, é isso mesmo. Então tá, o produto das diagonais descendo, e a gente fez todos, ó. 0 vezes menos 4 vezes 0, menos 2 vezes 5 vezes 2, 5 vezes 3 vezes 5. Agora eu vou fazer o produto no outro sentido, lembra que troca o sinal. 5 vezes menos 4 dá menos 20, menos 20 vezes 2 dá menos 40. Então eu coloco aqui mais 40. O que mais? 5 vezes 5, 25. Vezes 0, 0. E 0 vezes 3 vezes menos 2 dá 0. Então, resposta vai ser simplesmente isso aqui, que é 95, né? O produto desse produto triplo aí, a resposta é 95. Então, tá aí. É um exemplo de produto triplo, né? O produto triplo, a resposta é um número, vocês perceberam? Por quê? Porque o produto triplo, ele é o resultado de um produto escalar com um produto vetorial. A resposta de um produto vetorial aqui, esse V vetorial U não é um vetor? Então, no fundo, isso aqui é um produto escalar entre esse vetor S e esse vetor aqui, ó. E produto escalar, a resposta é um número. Então, tá aí. Produto escalar, a resposta é um número. Vai ser sempre tão simples assim? É sempre simples assim. Não, isso aqui é matemática, né? Fazer um produto escalar, fazer o produto triplo é só matemática, não tem dificuldade nisso aí, né? A gente tem que ver onde que isso aí é aplicado lá pra gente, na física, né? Nos sólidos, nesses sólidos aí, onde que isso aí vai ser aplicado. Então, vamos lá. Cara, esse negócio de dar aula pela internet é loucura, né? Você tá falando com a pessoa aqui, aí um monte de gente falando com você, e você tem que dar atenção para todo mundo, né? Porque tá todo mundo perdendo atenção, né? Bom, interpretação geométrica. O seu valor absoluto é igual ao volume do paralelepípedo. Ah, tá bom. Enfim, não vou entrar em detalhes disso, não. Agora sim, a gente vai fazer a aplicação. Isso aqui é uma coisa da matemática, né? Essas coisas aqui são coisas da matemática. Produto escalar, geometria, né? Álgebra linear e tal. Aprendido a fazer o produto triplo, né? Olha só onde que isso aqui vai entrar. É que nesse capítulo 3, grosso modo, você aprende duas coisas, né? Capítulo 3 aqui. Se eu abrir o índice aqui para vocês, vocês perceberiam isso, né? Tem duas coisas importantes aqui no começo do capítulo 3, ó. Porque aí depois tem binário e tal. Cálculo de momento com relação a um ponto, cálculo de momento com relação a um eixo dado. Como eu falei no início da aula, a aula de hoje é sobre isso. Né? Cálculo de momento de uma força em relação a um eixo que está sendo dado. Então, olha nessa figura aqui, ó. Olha nessa figura que está aqui. Ela era para ser uma figura parecida com essa aqui, ó. É a figura parecida com essa aqui. Se vocês estudaram, né? Então, vocês já estão cientes dessa figura. Só que ao invés de desenhar o corpo, ele não desenhou, porque senão a figura ia ficar muito carregada, ia ficar muito cheia de coisa. Né? Então, essa figura aí, na verdade, agora virou essa. Ó. O que você tem que entender aqui? Bom, agora você tem um corpo, tá? Tem uma força F aplicada no ponto A do corpo. A distância entre a origem e o vetor R está aqui desenhado do mesmo jeito. Só que agora, observa, a gente tem um eixo aqui, ó, que é o eixo OL. Isso aqui é um eixo de rotação. Tá? Esse eixo de rotação aqui, OL, é uma reta no espaço, né, gente? É uma reta, é um eixo em torno do qual a coisa está rotacionando. O objeto, né, o sólido, está rotacionando. Então, esse eixo OL aqui, ó, o que é que vai denotar ele na conta? Esse versor lambda aqui. Tá vendo esse lambdazinho aqui? Esse lambda, ele é um vetor, ele é um versor, ele é um vetor que tem módulo 1, ele é um vetor unitário, né? Que está na direção do eixo. Tá vendo aqui que esse vetor aqui, ele está na direção do eixo OL? Está na direção do eixo OL, tá? Então, dado esse... Olha, a força F e esse vetorzinho R, a gente já sabe usar, já está nos exercícios. Os colegas já fizeram 10 exercícios aí, já está pedindo os últimos, já está pedindo para fazer os últimos. Beleza. Professor,
O F e Professor, o R a gente já viu. O que é novidade aqui? Novidade é esse lambdazinho aqui, ó, que é um vetor unitário que dá a direção do eixo. Fala, meu querido, pode falar aí. a sua aula está sendo gravada porque minha internet está muito ruim. Eu vou deixar para assistir depois, quando você postar no YouTube. Beleza, eu vou colocar no YouTube assim que a gente terminar. Tá ok, porque minha internet está muito ruim, está travando muito, eu não estou acompanhando. Beleza, Pedro, fica tranquilo. Tranquilão. Tá bom. Tá. Abraço. Obrigado. Então tá aqui, ó, o vetor lambda, ele indica a direção do OL, é a direção do eixo. Nesse caso, tá? Então observe a figura. Nela temos uma força F que atua sobre o corpo rígido no ponto A, tá? Momento com relação à origem O, momento com relação a O, tá? É representado por MO. Tá aqui, inclusive está aqui representado. É esse vetor aqui, ó. Tá? É esse vetor. OL é um eixo de rotação na direção do versor lambda. Então, lambda chapéu aqui, ó, tá vendo? Então, OL é o eixo de rotação. Como já repeti isso várias vezes, vou passar. Definimos o momento MOL, olha como é que é representado, ó. É o momento da força, né? O momento de F em relação a OL, com a projeção, olha, veja isso, ó. O momento MOL é a projeção do vetor M no eixo OL. É a projeção do momento M0 no eixo OL. Tá vendo aqui que tá tracejadinho aqui, esse vetor aqui, tem um tracejado ligando até aqui na reta OL? Então, a projeção do vetor M nessa reta aqui, ou seja, o tamanho que vai desde O até C, isso daí que é o MOL. Esse MOL aqui te dá o quê? A projeção do momento na direção do eixo. O eixo de rotação está aqui, ó. O momento está aqui. Então, a projeção deste momento no eixo é dado por lambda, é o produto triplo de lambda com o R vetorial F, que é o momento antigamente que a gente estava calculando, né? R vetorial. F é o momento normal. Se a gente projeta isso na direção de um eixo, então isso aí vai dar a componente do momento, a componente desse momento aqui na direção daquele eixo lá. E é isso aí. Essa é a matéria, essa é a aplicação do produto triplo, é o cálculo de momento com relação a um eixo dado. Então, agora nos exercícios vai ter dois tipos de exercício, né? É calcular o momento com relação a um ponto, que é o que a gente estava fazendo antes, e calcular momento, né, com relação a eixo. Vamos ver como é que isso pode aparecer num problema. E aí a gente vai ver um problema resolvido, que é sempre assim, né? O livro nosso, ele sempre traz as questões e traz o problema resolvido. Só para deixar claro, a página que a gente está, né? A gente está em qual página lá do livro, né? Esse aí é o problema resolvido 3.5. Esse aqui a gente está na página 100... Evoluímos, hein? A gente está na página 102. Não sei se vai dar para ver. Isso aqui é a página 102 do livro. Tem o nosso exercício aí resolvido, né? Aí já está... Depois dessa aula, a aula que vem a gente vai falar de binários. Olha que coisa maravilhosa. Binários. Nós vamos falar de binários. Ei, Lele. Depois de binários, a gente vai falar de... Vou ver se eu faço em uma aula só. Redução. Redução de sistema de forças a força e binário. Aula de redução, hein? Beleza. E aí, a gente acaba o capítulo 3, ó. Vocês estão aprendendo no curso. Vocês estão aprendendo no curso de mecânica dos sólidos direitinho, né? No livro inteiro. Aí depois, aí a gente já vai falar de equilíbrio de corpo rígido, né? Que aí já é uma coisa, vai falar de treliça e tal. Ah, mas cadê? Não vai falar de... Você não vai falar de baricentro, essas coisas? Você já vai falar de treliça. Carga distribuída e tal. Ok. Deixa eu ver aqui no índice. Quando a gente fala de baricentro, na minha cabeça, eu jurava que a gente ia falar agora de momento, centroide. Ah, não, esse é o capítulo 5. Tá. Então, depois do capítulo 4 ainda é equilíbrio ainda. Tudo bem. Vamos continuar. Então, vamos fazer esse problema resolvido aqui, ó. Um problema resolvido, né? Vamos lá. Então, primeiro vamos observar a geometria aqui antes de ler o problema, né? A gente tem um cubo, né? E tem pontos aqui.
Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, lá e tal. Aí a gente tem aqui, parece que tem uma força, né? Tem uma força aqui, P. Tem uma força P atuando no ponto F desse cubo, né? E o cubo tem aresta A, que não foi dado o valor de A. Não foi dado o valor de A. Não foi dado o valorzinho de A. Então, olha lá. Um cubo de lado A sofre. Olha, um detalhe aqui de geometria. É errado falar lado para cubo, tá? Porque o que seria o lado no cubo? Seria a quina ou seria essa face, né? Então, a gente não fala lado, a gente fala aresta, tá? Tem uma diferença geométrica aí. Sei que isso é desimportante, mas é um dado, né? Tô só falando uma coisa que passou pela minha cabeça. Um cubo de aresta A sofre a ação de uma força P, como mostra a figura. Determine o momento de P. Primeiro, letra A, em relação ao ponto A. Olha, momento de força com relação ao ponto A. A gente sabe fazer? Nós sabemos fazer. Foi o que a gente aprendeu na aula passada e o que a gente já aprendeu a fazer. A gente já fez exercício aqui e eu já coloquei na internet exercício resolvido com exatamente esse tipo de coisa. O que você faz? Primeiro você consegue, você calcula, já que eu estou querendo calcular com relação ao ponto A, você assume que esse ponto A é a origem, né? Você calcula o vetor que liga A até F, que é esse RFA aqui, ó. Não, será que eu copio isso aqui lá para o CorelDRAW? Não, né? Vamos tentar conversar aqui mesmo. O vetor que está ligando, gente, o ponto A até o ponto F, que vetor que seria esse? Não, vamos copiar para lá. Ou, peraí, não. Primeiro vamos resolver, vamos ler o enunciado primeiro, né? Então, o cubo de lado A sofre a ação de uma força P, como mostra a figura. Determine o momento de P em relação a A. Vamos fazer a letra A primeiro. Vamos fazer essa aqui primeiro. Vamos calcular o momento de P com relação a A. P está aqui, ó. Eu tenho que saber descrever duas coisas, né? O momento... Peraí, deixa eu passar lá para o CorelDRAW. A gente tem que saber descrever duas coisas, né? O momento, a gente sabe a fórmula, a gente sabe escrever a fórmula, né? O momento de uma força, ele é o vetor R vetorial com F. Eu simplesmente tenho que saber quem que é o R, tenho que saber descrever quem que é o R e quem que é o F. Eu quero o R, FA, né? É o vetor R, posição, né? Do vetor F com relação ao ponto A. É o RFA, esse cara que eu quero. Então, eu tenho que ligar o A até o F. Eu tenho que construir, eu tenho que saber quem que é esse vetorzinho aqui, ó. Tem que saber quem que é esse vetor ali, ó. Esse vetor que eu estou desenhando aí para você, né? Vou colocar ele em rosa, vou colocar ele numa cor aqui para a gente poder identificá-lo. Primeira coisa que eu tenho que saber é esse vetor aqui. Por quê? Quem que é esse vetor? Ué, é o vetor R. Eu tenho que saber esse vetor. Observa que eu não tenho um sistema de coordenadas desenhado aí, mas ainda assim, eu posso dizer quem que é o vetor R, ó. O vetor R, observa que ele está para a direita e para baixo, né? O quanto que ele está para a direita? Qual é a projeção desse vetor aqui na horizontal? É esse tamanho aqui, é justamente o valor da aresta A. Então, eu posso dizer que isso aí, que esse vetor aqui, ele é A na direção... Vamos escolher uma direção aqui. Aliás, vamos ver a direção que o livro adotou, né? Olha aqui, ó, o livro adotou assim, ó, X, Y, Z, saindo do plano da tela, do papel, né? Então, é X, Y, Z aqui, ó. Então, vamos adotar esse sistema também. Então, o vetor que liga o ponto A até o ponto F, ele é um vetor A na direção I chapéu. Essa direção horizontal no papel, ela é o eixo Y. Como está para baixo, então também tem o A na direção menos J chapéu. Então, é assim que a gente escreve. Esse aqui é o vetor R, para responder a letra A. Ó. Ele é A I chapéu menos A J chapéu. Esse vetorzinho aqui. Nossa, professor, você escreveu esse vetor aí, mas não desenhou ele nos eixos. Então, chegou a hora de você começar a fazer isso, né, meu querido? Você olha para o vetor. Ah, quanto que ele está para a direita? Ele está para a direita.
O quanto? Bom, o tamanho que ele está para a direita, a projeção dele na horizontal é justamente o valor da aresta. E na vertical também é o valor da aresta, só que ele está para baixo. Então tá aqui, ó. AI chapéu menos AJ chapéu. Esse aqui é o vetor R. Olha, AI chapéu, realmente. AI chapéu menos AJ chapéu. Colocou em evidência aqui? Bom, enfim. Agora, quem que é esse vetor P? Esse vetor P aqui, olha como é que ele escreveu, ó. Esse vetor P aqui, ele está na diagonal, não tá? Esse vetor P aqui, ele está na diagonal desse lado aqui, ó, que é o lado BFGC. BF, essa face lateral aqui, né, que a gente está chamando de lado agora, BFGC, o vetor P está nela, apontando de F para C. Quer dizer que eu tenho que saber escrever quem que é a diagonal desse cubo aí. Como é que você faria isso, hein, cara? Como é que você faria isso? Vamos lá? Como é que você faria isso? Primeiro vamos descobrir aqui quem que são os eixos, né? A gente tem o eixo Y e o eixo Z aqui, ó. A gente tem o eixo Y, vou colocar ele aqui. E a gente também tem o eixo Z. Se você observar bem na figura, o eixo Y é para cima, né? E o eixo Z tá a partir do G, tá do G para o F, né? O sentido do eixo Z crescente está saindo da folha. Como eu estou olhando agora frontalmente a essa face BFGC, então o eixo Z vai ficar apontando de G para F, né? Então, se eu colocar aqui, ó, ponto B, ops. Se eu colocar aqui ponto B, ponto C, ponto F, ponto G, se eu colocar aqui, ó, o nome dos vértices, né, adequadamente, a gente vai ver que o eixo Z, ele tá de G para F, né? O eixo Z tá apontando para cá, ó. O eixo Z tá apontando para cá. Ops. Ao contrário. Esse aí é o eixo Z. Tá aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Vou aumentar essa setinha aqui. Então tá aí, ó. O eixo Y e o eixo Z, né? Então, esse aqui é o eixo Y. Esse aqui é o eixo Z. Espero que vocês estejam acompanhando esse exercício. A gente tem que saber descrever um vetor que aponta de F para C. Então, o vetorzinho, deixa eu aproveitar isso. Não, vou pegar esse aqui, ó. Já está desenhadinho, bonitinho. Com cor diferente e tudo. Eu quero um vetor que aponta de F para C. Eu quero representar um vetor que está nessa direção aqui, ó. Olha lá. Esse vetor aqui, ó, é exatamente esse vetor. Tá? É esse vetor aqui, ó. É o vetor P. A gente quer saber quem que é o vetor P. Tá? A gente quer saber quem que é o vetor P. A gente quer saber quem que é o vetor P. Deus me livre. Seja louvado. Vai lá, quem que é o vetor P. Então, ó, como é que a gente vai fazer esse vetor P, hein? Alguém tem alguma ideia? Eu tenho uma ideia. Quem pode me falar? Alguma coisa? C menos E, professor? Oi? Que ângulo que é esse ângulo aqui, ó? Quanto que vale esse ângulo aqui? 45. 45 graus. Porque isso aqui é um quadrado, é um cubo, né, gente? Então, a face lateral é um quadrado. Então, com esse ângulo de 45 graus aqui, eu consigo escrever quem que é esse vetor P. Olha que maravilha. Né? Eu consigo escrever quem que é o vetor P. Como? Ué, porque é o seguinte, ó, o vetor P vai ser... Quem que é a projeção, né? Projeção do vetor P na horizontal. Quanto que vale o tamanho daqui até aqui, ó? Quanto que vale esse tamanhozinho aqui? Acho que eu formei um triângulo aqui sem querer. Olha que beleza.
Ih, não formei nada. Olha aqui, ó, esse triângulo aqui, ó. Quanto que vale essa projeção aqui embaixo? Ó? Quanto que vale esse tamanhozinho aqui embaixo, no eixo X? Quer dizer, no eixo X aqui. Vale P cosseno de 45. Então, o vetor P vale P cosseno de 45 na direção I chapéu, porque está para a direita. Aliás, não é I chapéu não, né? Olha só, não é I chapéu coisa nenhuma. Por quê? Essa direção da horizontal aqui nesse desenho é quem, gente? É o eixo Z, só que o Z positivo está para a esquerda, né? Então, o Z positivo está para a esquerda. Esse vetor aí está apontando, na verdade, para a direita. Então, aqui é menos cachapéu. Percebe esse detalhe aí? Isso aqui é menos cachapéu. Observa, gente, observa. Olha aqui, ó, o eixo Z está na positivo para lá, para a esquerda. Lembra do desenho aqui? Olha o jeito que ele está aqui, ó. O nosso vetorzinho está apontando para o lado direito com relação ao plano ZX, né? Então, ele está apontando na direção menos cachapéu. A componente Y aqui, ó, a componente Y está na direção do eixo Y mesmo. A componente Y está para cima no eixo Y, né? Então, vai ficar P seno de 45 na direção J chapéu. Esse aqui é o vetor P, ó. Seria talvez, bem que eu estou explicando isso, né? Talvez fosse difícil você entender esse exemplo aí, assim, se estivesse sozinho em casa, sem a orientação, né? Mas agora que você já viu fazer esse, espero que você saiba fazer todos os outros. Então, o vetor P, ele é dado por essa expressão aqui, ó. Cosseno de 45, gente, é raiz de 2 sobre 2, ou 1 sobre raiz de 2, né? Então, a gente pode escrever isso aqui de forma bem simples, como sendo P sobre raiz de 2, J chapéu, que é o que está aqui, ó. P sobre raiz de 2, J chapéu, menos P sobre raiz de 2, K chapéu. P não é dado, então vai ficar em função de P mesmo, né? Então, o momento, gente, é só calcular o produto vetorial, ó. O produto vetorial entre o vetor R, que a gente já tinha calculado aqui, e o vetor P, que a gente vai calcular, que a gente já calculou aqui. Então, a gente fez essa projeção, fez toda essa baguncinha. Esse aqui é o vetor P, né? Toma cuidado só, tenta entender por que é menos K chapéu. Né? Isso tem a ver com o eixo Z está para fora do plano e o vetor está apontando na direção negativa do eixo Z. Tá vendo aqui? Aqui talvez fique um pouco mais claro, né? Aí fazendo esse produto vetorial aqui, produto vetorial, né? Você pode fazer igual na aula passada a gente fez, esse vezes esse vezes esse e tal. Você vai fazer, você vai encontrar a resposta que está aqui, ó. Isso aqui é a resposta da letra A. É um exercício a mais que a gente fez com a matéria da aula passada. Agora na letra B, que eu acho que a gente vai terminar a aula aqui, porque senão vai estourar o tempo, a gente vai usar um exemplo do que a gente aprendeu aqui na aula. Ó. É o momento de uma força com relação a um eixo. Aí vamos ler no enunciado. Ó. Determine o momento de P, na letra B, em relação à aresta AB. Olha a aresta AB aqui. Ó. A aresta AB, ele te define um eixo agora. A aresta AB aí não é mais ponto. Ele não pediu para você calcular em relação a um ponto. Ele pediu para você calcular em relação a uma direção agora, a um eixo, né? Então, agora você vai usar o produto triplo. Você vai calcular uma projeção, né? Momento de P em relação a uma aresta. Então, quando ele pergunta assim, ele naturalmente está perguntando uma projeção. Então, vamos lá fazer o exercício? Olha só. Bom, a formulazinha que você vai usar é isso aqui, ó. O vetor F, a gente já sabe quem que é. Esse vetor R aqui, a gente vai ter que ver quem que ele é lá. Esse vetor R aí liga a origem até o ponto. Ah, não, a gente já tem ele, né? A gente já tem ele. A gente já tem ele, a gente acabou de calcular ele. A gente vai usar a origem como sendo o ponto A de novo, né? A origem é o ponto A de novo, e aí o vértice AB, a aresta AB está aqui, ó. A aresta AB aí, gente, o que a gente vai precisar para representar? A gente vai precisar de um versor nessa direção, né? Ó, é um versor. A gente precisa de um vetor unitário na direção do eixo. Não se esqueça, é só o vetor unitário. Ficou fácil para a gente. Olha só, gente. Olha o AB aqui. Ele está em qual direção? Ele está na direção do eixo X. Quem que é o versor da aresta AB, então? É o I chapéu. Ficou muito fácil. Pô, esse exercício ficou muito fácil. Então, o versor dessa aresta AB é o I chapéu. Por quê, se você não estiver entendendo? Porque esse vetor AB, porque esse segmento de reta AB está na direção do eixo X, ele está na horizontal, olha aqui, ó.
Ele está na direção do eixo X. O AB está aqui e o eixo X está aqui. Ó. Então, o versor do AB é o I chapéu. Então, ficou fácil calcular o momento que a gente já tinha calculado com relação a AB. Basta calcular o produto escalar entre I e o M. Como a gente já tem o I e a gente já tem o vetor M, nem vai precisar de fazer o produto triplo aqui. Tá aqui, ó. É só você fazer I, produto escalar, com o vetorzinho calculado, né? O momento que a gente obteve como resposta na letra A. Então, fizemos e encontramos o momento. Lembrando, produto escalar, né? Produtos componentes correspondentes. Componente X é 1, componente X aqui é AP sobre raiz de 2. Então, vai ficar 1 vezes esse número, resulta nesse número. Esse vetor aqui tem componente Z? Não. Tem componente Y? Não. Então, esses dois caras aqui não vão influenciar na resposta. Tá? Então, a resposta do problema é isso. Ó. A projeção do vetor momento na direção do eixo X vai dar esse número aqui. Ó. Né? Agora, na letra C aqui, ele faz o momento com relação a um outro vetor. Ele faz o momento com relação a um outro vetor, né? O momento com relação a A já tinha sido calculado. Ele vem aqui, calcula o lambda desse outro vetor, que é ligando o ponto A até o ponto G, e aí faz de novo a projeção. É claro que o momento vai dar outra coisa, né? Ele também calcula como produto triplo e tal. Eu vou fazer só a letra A e a letra B aqui, porque a gente pode continuar isso aqui fazendo a letra C e a D na próxima aula, ou não, né? Então você só leia aqui, porque está bem explicadinho. Se você já entendeu a letra A e a letra B, você já sabe do que a gente está falando, tá bom? Então é isso, gente. É calcular momento com relação a um eixo dado. Isso é a matéria de hoje. Basta usar essa fórmula aqui, ó. Onde é que você pode ter dificuldade? Bom, se você já fez os outros exercícios, fazer essa parte aqui você não vai ter dificuldade. Você pode ter dificuldade em descobrir quem que é o lambda, mas a gente já fez isso tantas vezes na sala de aula esse ano, que você já tem vários exemplos disso. Basta você descobrir o versor de um vetor. Tá? O versor de um vetor. O versor de uma direção, né? Por exemplo, aqui a gente ficou fácil. Ó. Quem que é a direção do vetor AB? É o eixo X. É o I chapéu, então. Aqui, um vetor apontando de A para G. Para você calcular o versor lambda, o que você teria que fazer? Bom, você teria que descrever quem que é o ponto A, descrever quem que é o ponto G, descobrir quem que é o vetor AG, né? Que ele já colocou aqui. E dividir pelo módulo desse vetor, né? O módulo desse vetor aqui, ó. Então, você pega o vetor e divide pelo módulo, você descobre quem? O versor. Então, esse aqui é o versor que aponta de A para G. A dificuldade que você talvez possa ter é em obter esse versor aqui, ó. Mas isso já foi feito em sala de aula. Olha no seu caderno que isso já está feito lá, tá? Isso já está feito porque aqueles exercícios tridimensionais de força no cabo, sabe? A gente fez várias vezes calcular versor lá. Observa lá que você vai ver vários exemplos. A gente fez vários desses. Então, é isso, tá? Esse aqui é o exercício resolvido, número 3.5. E eu preciso que vocês refaçam esse exercício no caderno para entender direito, tá? Então, essa aula aí está chegando ao fim, gente. Espero que vocês tenham entendido. E eu vou desligar aqui agora e eu vou fazer exercícios resolvidos que os alunos me pediram. Os alunos pediram aqui os exercícios 27, 28, 36, uma coisa assim. Eu vou gravar vídeos com esses carinhas aí, então eu vou fazer, né? Então, até o final da tarde, esse negócio já vai estar na internet. Vai estar no YouTube e eu coloco lá, então, o vídeo lá pra gente. Eu coloco o vídeo pra gente lá. Tem tarefa para entregar? Olha, de novo, para entregar, eu não estou pedindo para vocês entregar nada, mas eu vou pedir para vocês fazerem agora, ó, esse resto da lista 3 aqui, ó. O restinho da lista 3, páginas 105 até 108, vocês podem fazer, tá? Os números 35, 36, 37. É nesse PDF aqui mesmo, o PDF da lista 3, ó, no finalzinho aqui vai ter, no finalzinho não, aqui mais para frente vai ter ele, ó. Por exemplo, página 95, tá aqui. Ah, não, é isso, não. Página 105, tá aqui, ó. Página 105. Olha só o 35, como é que é bobo, ó. Dados os vetores P, Q e S, calcule os produtos escalares. P vezes Q, P vezes S, Q vezes S. Não, pelo amor de Deus, né? Para calcular produto escalar. Isso aqui vai ser precisado um pouco de geometria, um pouquinho de pensamento em cima desses vetores, para você calcular isso aqui. Enfim, são problemas simples, né? São problemas aí simples de fazer. São problemas simples. Os dois primeiros, né? Aí vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui, 37, 38, já aparece, tem uma figura louca aqui, ó. Olha essa figura.
Yeah! Que louco, hein? Então, vamos fazer esse exercício aqui depois, tá? 37, 38, espero que seja na minha lista, deixa eu olhar. 37 só, o 38 não tá não, mas o 37 tá. Então, vamos fazer o 37. E aí que tá, agora eu quero que vocês façam esses exercícios aqui também. E aí a lista fica completa, né? Fica tudo aqui, ó. Tá bom? A Joyce está perguntando qual é o desafio que nós iremos fazer. Vamos olhar aqui, então. Estou aqui agora.